Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores e comunidade. Essa semana, o que mais me causou espanto, surpresa, ou melhor, ao longo das últimas semanas tem sido, não algum assunto do governo municipal, mas os assuntos relacionados ao governo federal. Já não é de hoje que a gente sabe que a situação fiscal do nosso país se agrava e a gente tem a expectativa de que esse ano fechemos em aproximadamente 87% o nível de endividamento do país em relação ao seu PIB, com a expectativa de subir 5 pontos até o ano que vem, chegando a 92% do PIB de endividamento. E aqui eu faço uma provocação aos petistas que criticam aqueles que eles chamam de rentistas e, ao mesmo tempo, legitimam um governo que faz com que os juros cheguem a praticamente 15% ao ano e chega a 9 trilhões de endividamento do país. Quem é que é a favor dos bancos aqui? Os capitalistas ou esses socialistas, petistas, que ficam legitimando um governo com juros de 15% ao ano que segue estourando as contas do país? E, além disso, aumenta os impostos, porque veio aí esse pacote de, alguns chamam de bondades, mas eu chamo de maldades. Aumento do IOF, uma sacanagem tão grande, um custo só para esse ano e ano que vem de 60 bilhões de reais, mas uma sacanagem tão grande que o governo até teve que parcialmente recuar. As remessas e os investimentos feitos fora do país, o governo recuou, mas o aumento de até 10 vezes na alíquota do IOF para transações aqui, para o cidadão que pega um empréstimo para comprar o seu primeiro carro, essa continua. Fala que a bancada do PT, vamos falar alguma coisa contra o aumento do IOF para quem quer financiar o seu primeiro carro? Acho que não, né? 10 vezes mais impostos, custo 60 bilhões entre esse ano e ano que vem. Ao mesmo tempo, vem com esse programa chamado Pé de Meia para pagar aluno para fazer ensino médio. Eu tenho certeza que a comunidade de Blumenau se sente muito injustiçada, porque aqui é um dos lugares que leva recursos a Brasília e não recebe eles de volta, não recebe pagar para estudar no ensino médio. Me desculpa, isso a gente entende que é algo de interesse da pessoa. A comunidade blumenauense não está de acordo com esse programa, custo 12 bilhões ano. Agora vem com esse Vale Gás, algo que já deveria ter sido extinto lá atrás, ou melhor, foi extinto porque foi instituído o programa Bolsa Família. Não, volta. É uma insanidade pensar que agora o governo vai começar a distribuir botijão de gás. Para que serve Bolsa Família, que foi turbinado e agora passa de R$600 por mês? Já não tinha um valor de recursos para destinar essas pessoas, para administrar as suas vidas enquanto estivessem na condição de indigência ou dificuldade? E eu vou além, senhores vereadores. O problema não reside somente em distribuir dinheiro à população desse tipo de critério. É o desespero pela reeleição, né? Mas é porque cada vez que você estabelece um programa desses, e agora veio também o programa que vai deixar aproximadamente 60 milhões de brasileiros sem pagar a conta de energia. Cidadão blumenauense, tem 60 milhões de pessoas que não vão mais pagar a conta de energia no Brasil. E você, que vai continuar pagando, vai pagar a sua e a deles, tá? Isso gera um problema ainda maior, senhores vereadores, porque este mesmo governo que estabelece essa política social, ele vai ter que criar aparatos burocráticos para gerenciar esse programa que foi criado. No caso do programa Pé de Meia, para que não tenha tanta fraude, porque fraude com certeza vai ter que fazer concurso público para aumentar a quantidade de pessoas a fiscalizar. Porque tem mais um ato, tem mais um departamento criado, e alguém vai ganhar salário para cuidar desse departamento. É uma insanidade. Eu não consigo aproveitar nada que vem do governo do PT. Com a palavra, o PT. Ouço o vereador Adriano Pereira. Vereador Diego Nazato, com muita satisfação quero lhe apartear. Vossa Excelência está muito preocupado com as questões do governo federal, mas enquanto isso aqui em Blumenau se faz livro de R$1.000, R$1.000 e poucos reais o exemplar. Aqui em Blumenau se aumenta a tarifa de esgoto para 16% e se fala em implantar um limpa-fossa, né, nas costas de cada cidadão da nossa cidade. Aqui em Blumenau falta água na rede, falta remédio nos postos de saúde, não se consegue marcar uma consulta pelo aplicativo, falta médico, sala de vacina, né? Os bairros agora voltou, parece o Macalama. Moradores de Garcia estão me mandando fotos do final de semana, Macalama nas ruas. Quer dizer, aqui em Blumenau tem tantos problemas que eu preciso que Vossa Excelência se empenhe da mesma forma que está preocupado com os problemas do governo federal, com os problemas da administração Egídio Volpato 22. Obrigado. Concedo a parte ao vereador... Aliás, Egídio Ferrari 22. Já tinha passado do tempo, vereador
Obrigado. O vereador, pode ficar tranquilo que eu estou atento sim aos problemas de Blumenau. Inclusive, fui um dos autores do requerimento que vai gerar uma CPI para investigar esse contrato de saneamento no nosso município. Eu testo as críticas necessárias aqui no município, mas não esqueço que o povo de Blumenau mora no Brasil. E boa parte da sacanagem, que é o aumento que está sendo aplicado... desculpa, vereador, mais 2 minutos, por gentileza. Vou dar para o senhor 2,13. Boa parte do aumento na tarifa do esgoto de Blumenau tem a ver com a taxa de juros, do nosso país, 14,75% ao ano. Quem é o empresário que vai estar disposto a investir milhões de reais no empreendimento, seja ele qual for, sendo que o governo federal, para não fazer nada, ele já permite que você tenha um retorno de 14,75% ao ano? Um governo saudável, um governo responsável, um governo que paga suas contas e não endivida ainda mais a sua população, ele faz com que os juros voltem a patamares normais, civilizados. E a gente tem um exemplo de sucesso aqui do lado. O governo de Javier Milei na Argentina pegou um país falido e chegou com um plano motosserra, cortando sim esses privilégios, cortando um pouco desse estamento social e que o PT insiste em aumentar. Não tem como. Eu tenho certeza que o presidente que for, seja ele de esquerda ou de direita, a partir da próxima gestão, vai ter que empregar uma motosserra pesadíssima. E, muitas vezes a gente se envolve na política, senhores vereadores, com a expectativa de melhorar a situação, mas a gente não consegue. E realmente melhorar é muito difícil. E aqui eu faço um apelo à população que acaba, de certa forma, votando de maneira inconsequente. Para melhorar a situação da sua cidade ou do seu país, é muito difícil. Mas para piorar, é muito fácil. Olha só o que o voto irresponsável de algumas pessoas está trazendo para o nosso país. Um governo irresponsável do presidente Lula, apenas um mandato, porque eu tenho certeza que o PT não vai estar no poder após a próxima eleição, ele vai trazer um estrago de mais de uma década. E se você pegar o índice de atividade econômica do país hoje, vereador Marcelo Lanzarin, ele é o mesmo de uns 12 anos atrás. O período Dilma ainda não foi superado. Nós enfrentamos mais do que uma década perdida. Vereador Adriano Pereira, procure o índice IBC-BR medido pelo Banco Central. A gente vive hoje a mesma atividade econômica de 2013 e 2014. Isso é um legado maldito das administrações do PT. E a gente vai seguir pagando caríssimo, porque mais uma década perdida se avizinha. Obrigado a todos.